Olá, confira as principais notícias desta segunda-feira. Neto aborda de forma inédita o conjunto de estudos técnicos científicos sobre a bacia do rio Itapecuru. Já estão valendo as novas regras para o cálculo de frete mínimo de transporte de cargas. Na política, Diogo Coutrin mostra a repercussão das falas do presidente Bolsonaro em relação ao Nordeste, em especial ao Maranhão. Veja também, museus são ótima opção para a última semana de férias e vão funcionar em horário diferenciado. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você, uma excelente segunda-feira para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. A nossa equipe está reunida para levar o melhor da informação para você que nos acompanha em todo o estado. Obrigado pela audiência, os amigos que nos acompanham em todo o estado do Maranhão. A partir de agora, as principais notícias desta segunda-feira. Daqui a pouquinho a gente vai falar também de esporte, que no final de semana o Imperatriz infelizmente perdeu, né, gente, para o Confiança de Sergipe e saiu do G4 no Campeonato Brasileiro da Série C. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Tem Diogo Coutrin também falando de política. Silvão Alves volta daqui a pouco no segundo bloco falando de segurança aqui no nosso Bom Dia. A gente começa o programa hoje mostrando em tempo real imagens de avenidas importantes aqui da capital. Vamos começar pelo bairro do São Francisco. Lá na rotatória do São Francisco, o trânsito tranquilo nesse momento, tempo meio nublado aqui na capital. Vamos lá? Rotatória do São Francisco, só para a gente começar. Aí você tem o sentido São Francisco, sentido Centro São Francisco. No caso, já o pessoal já vindo para o Renascença, para essa área aqui. Também na rotatória, claro, acesso a Ponta da Areia e outros bairros aqui desta região. Mas momento tranquilo. Na Avenida Beira-Mar também, trânsito bom. Ainda estamos em férias. Última semana de férias aí, né? Pelo menos a gente tem essa tranquilidade maior no trânsito também no horário da manhã. Apesar de que você vê aí no sentido centro, para quem vem já do São Francisco para cá, para o centro, já o trânsito mais começa a ficar mais carregado nesse horário. Vamos para Carlos Cunha, aqui pertinho, bairro do Jaracati, em frente aí, você vê ao Sebrae, nesse momento, ao Shopping São Luís, trânsito tranquilo também, nesse ponto da cidade, nesse exato momento, até uma viatura, inclusive, da SMTT, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, nesse horário, o pessoal aguardando ali corretamente para atravessar na faixa nesse horário. Portanto, daqui a pouco o trânsito vai ficar mais pesado nesse horário. Guajajaras aí, trânsito intenso, o pessoal vindo do São Cristóvão, nesse instante pela Avenida Lourenço Vieira da Silva. Esse é o ponto aí entre a Lourenço Vieira da Silva, o cruzamento aí com a Avenida Guajajaras. E aí, nesse instante, a gente tem imagens ao vivo da cidade, portanto, várias avenidas, vários pontos em tempo real para você. Mais uma prestação de serviço aqui do nosso Bom Dia Maranhão. Daqui a pouquinho a gente volta com outras imagens de outros pontos da nossa cidade, da ilha de São Luís do Maranhão. Uma pesquisa aponta que um dos setores que mais emprega no país ficou estável nesse primeiro semestre. No Maranhão houve um crescimento tímido, mas algumas áreas já começam a dar sinal de melhora. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. Os números acabam de ser divulgados. Em todo o país, o volume de serviços ficou estável, ou seja, não cresceu absolutamente nada em maio desse ano no comparativo com o mês anterior. No Maranhão houve crescimento, mas tímido, de 1,1% em maio, na comparação com abril. Entre janeiro e maio desse ano, foi registrada uma alta de 6,8%. E no acumulado de 12 meses, o estado, segundo o IBGE, garantiu crescimento de 3,4%. O setor de serviços engloba também o mercado imobiliário, que nos últimos meses, pelo menos aqui na capital, pouco a pouco, vem apresentando sinais de que está se recuperando. No começo do ano, as pessoas ficaram um pouco nessa questão de incerteza devido à troca do governo, né? Então, assim, todo mundo se segurou um pouco, mas aí depois, já a partir de março, a procura melhorou, aumentou, né? Muitas pessoas estão querendo sair do aluguel, investir no imóvel, então, mudar, às vezes, de apartamento para casa ou de casa para apartamento. No Maranhão, mais de 80% dos empregos formais são gerados por meio do setor de serviços, que inclui empresas do sistema financeiro, de transporte e comunicação, serviços médicos, odontológicos e veterinários, além de ensino e imobiliário. Sem crescimento ou avanço muito pequeno, as consequências para a economia são desastrosas. A consequência de uma economia estagnada é o desemprego, né, que já está alto no Brasil, porque sem emprego você tem uma baixa geração de renda, né, e daí, consequentemente, do consumo. Mesmo diante da estagnação nacional, a corretora de imóveis, tendo como parâmetro os bons resultados no mercado local, acredita que nos próximos meses o crescimento do setor
será melhor percebido. As expectativas é só de melhorar, né, crescer mais. Está tendo muito lançamento, as construtoras estão confiantes, então assim, elas estão lançando muito mesmo. Especialistas confirmam as previsões de resultados mais animadores, que serão impulsionados principalmente a partir de medidas a serem adotadas pelo governo federal. A macroeconomia tende a melhorar, principalmente depois da aprovação da reforma da Previdência, né? A União, né, o Estado brasileiro passa a ter uma maior economia e espera-se que esses recursos, né, venham a incentivar, né, por parte do governo os investimentos. Olha, uma campanha nesse mês de julho chama a atenção para uma doença considerada silenciosa, a hepatite. Na região tocantina, várias ações estão acontecendo para prevenir a doença. Saiba mais com Luiz Carlos Lima. O diagnóstico das hepatites virais é feito de forma rápida por meio de um exame de sangue e o resultado sai em 30 minutos, como explica a biomédica. Depois que eu fiz a ordênia, eu vou coletar o sangue aqui nesse capilar, até essa marcaçãozinha preta, deixando claro que é identificado o nome de cada paciente com as iniciais e a numeração dele aqui na chegada no laboratório. Fazendo a coleta, aí a gente aguarda 30 minutos para sair o resultado. No ano passado, 80 pessoas foram notificadas com hepatites B e C aqui em Imperatriz. Atualmente, 380 pessoas estão em tratamento contra essas doenças. A hepatite é uma inflamação do fígado. Pode ser causada por vírus, alguns medicamentos ou uso excessivo de álcool e drogas. É considerada uma doença silenciosa porque não costuma manifestar sintomas. E quando vem manifestar, às vezes pode ser um cansaço, pode ser um sintoma muito aparente com outra patologia. E a gente continua focando na importância de realizar o teste, que é a forma mais segura de diagnosticar a doença. Com o objetivo de barrar o avanço da hepatite, a Secretaria de Saúde do município desenvolve uma programação especial este mês com distribuição de material informativo e preservativos. É considerado o Julho Amarelo, inclusive dia 28 é o Dia Mundial, né, onde o programa e a equipe vai estar em alguns locais da cidade para divulgar, para falar sobre as hepatites e também conscientizar a população sobre os cuidados e as formas de prevenção das hepatites virais. A informação é fundamental no combate a essas doenças virais, não é? Olha, começaram a valer desde sábado as novas regras para o cálculo do frete mínimo de transporte de cargas. Nós vamos saber mais com o Eduardo Ericeiro, porque tem um impacto grande essa medida. Eduardo, bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão, uma ótima semana a todos, um impacto muito grande. A mudança principal é que agora essa contratação de frete vai se basear em categorias. Antes não se baseava em categorias e agora tem essa diferença por modalidade que são divididas em 11 categorias. São elas a questão do transporte de granéis sólidos, líquidos, cargas frigorificadas, cargas containerizadas e transportes de cargas perigosas em diferentes modalidades, sólidas e líquidas. Isso foi uma alteração que foi publicada pela Agência Nacional de Trânsito e Transportes Terrestres. A resolução também amplia a questão, levando em consideração o cálculo, que é uma outra mudança aí estabelecida pela ANTT, envolvendo o custo do deslocamento e também de carga e descarga, que levará à consideração do número de eixos carregados. Tem também a questão da mudança no detalhamento da pena para a multa de quem contratar o serviço. A pena a ser aplicada é 2 vezes a diferença entre o valor pago e o piso devido, variando aí no mínimo de R$ 500 até R$ 10.500 no máximo. Quem ofertar também a contratação de transporte rodoviário de carga abaixo do piso mínimo poderá ser multado em R$ 4.975. Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta girando pela cidade. Está o nosso Eduardo Ericeira trazendo informações ao vivo para você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Confira agora o nosso giro de notícias. Está valendo até amanhã um alerta de mau tempo emitido pela Marinha para o litoral nordestino. Segundo o Centro de Hidrologia da Marinha, os ventos podem chegar a 60 km por hora entre a cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, e a capital maranhense, São Luís.
Em relação ao Maranhão, a Marinha não emitiu um alerta em relação ao nível das ondas. A recomendação principal é de que pescadores, navegantes e banhistas evitem o mar por conta do risco de acidentes. Foi conduzido para a delegacia o motorista de um veículo que se envolveu em um acidente no quilômetro 674 da BR-222, no município de Açailândia, ontem à noite. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista seguia sentido centro de Açailândia quando, ao passar um quebra-molas, invadiu a faixa contrária e colidiu com outro veículo. Ao ser submetido ao teste de bafômetro, foi constatado que o condutor havia ingerido uma quantidade de bebida alcoólica 40 vezes acima do permitido por lei. A Polícia Civil do Maranhão prendeu 2 homens suspeitos de serem líderes de uma organização criminosa responsável por cometer uma série de homicídios e traficar drogas em Brasília. De acordo com a polícia, Gutenberg da Silva Borges, o Guga, de 36 anos, e Jonathan Paiva de Andrade, de 36, foram presos enquanto dormiam em um hotel de Imperatriz. Após a prisão, eles foram encaminhados à delegacia e em seguida foram levados de avião para o Distrito Federal. No próximo bloco, vamos continuar falando de segurança. Silvan Alves vem aí destacando os assuntos desta área. Diogo Tri mostra a repercussão do fim de semana nas falas do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Nordeste e também ao Maranhão. E mais, Tribunal Regional Eleitoral anuncia projeto para facilitar recadastramento biométrico aqui no estado. A gente volta já já com o Bom Dia Maranhão. Um instante só. De volta, o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Nós vamos voltar a ver agora em tempo real imagens das avenidas aqui da capital. Nós estamos 4 no começo do programa, mais 4 agora. A gente vai para a rotatória do Bacanga. Olha só como o trânsito já está pesado no sentido Bacanga Centro. Muita gente descendo aqui para o centro da cidade nesse horário dessa região que é extremamente importante aqui na capital. São vários bairros, Vila Nova, Vila Embratel, Fumacê. Muita gente descendo para o trabalho nesse horário e agora, claro, vai aumentando o fluxo também no sentido contrário, já que temos o Porto do Itaqui, a Universidade Federal do Maranhão, tudo nesse sentido contrário, essa pista da direita. Vamos para Jerônimo de Albuquerque, olha aí, ó, sempre, mesmo nas férias, né, o trânsito pesado nessa avenida, mas vai fluindo. É porque nós temos um número grande de pessoas vindo do Quatraque, da Coab, de vários bairros, uma avenida estratégica, uma das maiores da capital. Você tem imagens em tempo real, ali do antigo Roque Santeiro, aqui no bairro do Bequimão, imagens ao vivo nesse instante da Jerônimo de Albuquerque. De lá, a gente vai para a rotatória do Calhau, próximo ao comando da Polícia Militar. Nós estamos aí na rotatória do Calhau nesse momento, observando o trânsito. A gente vai girar um pouquinho, ali o sentido quem vai para... Aí é o sentido quem vai para o São Francisco, quem está vindo e vai para o São Francisco, vai descendo aqui para o São Francisco. E agora a gente vai rodar mais um pouco, vamos passar aqui próximo ao quartel, aí está o quartel da Polícia Militar, fazendo um giro nesta câmera para quem vai para a Avenida Carlos Cunha. Olha só, o trânsito tranquilo nesse ponto da cidade, sem nenhum acidente registrado até agora, vai fluindo tranquilamente nessas férias. Vamos para outro ponto do bairro do Calhau, agora a Avenida Daniel de Latouche, aí o cruzamento com a Avenida dos Holandeses. Você vê que o trânsito no lado esquerdo aí da sua tela é muito pesado nesse horário por conta das pessoas que estão vindo lá do Araçagi, enfim, usam muito esse espaço, às vezes usam também lá a Avenida Litorânea, né, para chegar no São Francisco, se dirigir para a área central aqui da cidade. Nesse momento, tranquilo também, grande volume de trânsito, mas tranquilo na Daniel de Latouche, cruzamento ali com Holandeses. É isso, imagens em tempo real para você, direto da Central de Controle de Trânsito da Prefeitura de São Luís, lá na SMTT, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Final de semana, gente, foi movimentado em pontos turísticos aqui da capital. Para atender a demanda maior, a Polícia Militar montou um esquema especial para reforçar a segurança. Durante todo o mês de julho, as atividades de férias estão acontecendo em pontos estratégicos e turísticos de São Luís. O Centro Histórico e a extensão da Avenida Litorânea recebem a maior concentração de público. E foi onde a Polícia Militar intensificou também o policiamento através do Batalhão de Turismo. Para Alessandra, vendedora ambulante, trabalhar ficou mais tranquilo. Ah, tá ótima, né? Mais segurança, com certeza. Estamos trabalhando em paz no momento. Apesar das ocorrências de assalto, a Maria sente que o trabalho da polícia tem tido resultados. Porque no início era muito assim, para ali, para cá, muito roubo. Melhorou um pouquinho, né? Não ficou 100%, melhorou um pouquinho. 80 policiais estão fazendo a segurança nesses pontos durante as férias. Além de São Luís, a cidade de Barreirinhas, que recebe um alto número de turistas, tem equipes trabalhando em plantão especial este mês. Segundo o Major Aguiar, a operação deve se estender até o final de agosto.
A gente vem trabalhando desde o mês de junho, aí a gente fez a sequência aí de julho e agosto, pegando esse período de policiamento, e a gente pode relatar, ver, já que a gente trabalhou em loco, que as ocorrências vêm diminuindo muito, devido à questão do emprego do efetivo em maior número. Vamos falar sobre segurança, continuar falando sobre segurança, agora com a participação do Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos. Silvão, nós tivemos nesse final de semana um acidente com morte na BR-010, foi ontem, não é? Exato, um acidente grave. Você lembra que na semana passada nós tivemos aquele caso daquele motociclista que bateu na grade de proteção e caiu numa altura de aproximadamente 10 metros, também na 010, no viaduto, não é? E nesse caso aí, o motorista de uma Hilux que não foi identificado, ele abandonou o carro depois do acidente. Ele acabou batendo no motociclista, arrastou a moto por quase 200 metros. O motoqueiro foi jogado uns 50 metros de distância, né? Um impacto violento e, infelizmente, ele acabou morrendo. O cidadão ainda arrastou a moto mais de 200 metros, depois entrou na contramão pelo acostamento e abandonou o veículo lá no local, juntamente com a moto. E a Polícia Rodoviária Federal encaminhou o caso lá para a delegacia lá da cidade lá de Imperatriz, a partir do momento em que esse acidente aconteceu na 010. Esses dois acidentes que nós falamos, da semana passada, do motociclista e esse agora, de ontem à noite, foram todos na 010. Há uma demanda muito grande nas rodovias, né, em função do movimento de férias, diminuiu o movimento aí, se mostrava ainda há pouco no perímetro urbano, e as pessoas foram para a estrada, o que faz aumentar, sem sombra de dúvidas, o número de acidentes com vítimas por causa justamente da questão da imprudência. Silvano, nós tivemos no interior do estado uma tentativa de assalto. Na verdade, houve o assalto e depois as pessoas tentaram perseguir o assaltante? É isso, foi um cidadão, as imagens foram gravadas por câmeras de segurança. A polícia conseguiu prender o Christian e o Adriano, que é um dos envolvidos no assalto, eles vêm de moto. Aborda o cidadão que está Olha a imagem. Exato. Ele vai distraído aqui no celular. Quando eles aparecem na moto, ele joga o celular, um deles pega, e aí ele pega um monte de pedra. Ali tem um monte de pedra, ele começa a tirar pedra nos assaltantes, que não é certo, né? Que ele fez, eles abandonam a moto, inclusive largam a arma, porque um deles foi atingido com uma pedrada. E é claro que não é certo o que o cidadão fez, porque de qualquer forma ele teve sorte aí. E nem todo mundo pode contar com essa sorte. Ele vem distraído, né? As pessoas inclusive, eles armados ali podiam virar e atirar. Pois e atirar nele. Eles estavam com a arma, só que aquele lá, o garupa, né, ele levou uma pedrada que atingiu ali na região das costas e ele cai da moto, já sai correndo. E ele jogando pedra, atirando pedra nos assaltantes. Que coisa, hein? Que imagem. Abandonaram a moto e a arma ali no local. Depois o Adriano foi identificado por essas imagens aí, preso. E o receptador, quem comprou o aparelho de telefone celular, o aparelho de celular já tinha sido vendido. Há uma rapidez, não é? Do furto, do roubo para vender o aparelho de telefone celular. É claro que fica aí o alerta, né? Isso aí deu certo para o cidadão que acabou depois tendo o celular dele recuperado, mas nem todo mundo tem essa sorte. De repente o cara podia ter atirado, né? E um risco muito grande, né? Corre-se muito risco. E vai lembrar também, Silvano, que essas pessoas que compram celular sem nota fiscal, não compram, elas não sabem a procedência, também incorrem em crime, né? Sim, ele foi preso, o receptador, e esse receptador lá, ele já tem uma série de crimes, como roubo, latrocínio, formação de quadrilha, e foi autuado em flagrante de novo. Obrigado, Silvano. Até amanhã. Obrigado, Alberto. Até amanhã. Bom dia para você, bom dia a todos. Abraçar os amigos que trabalham aí nas pousadas em Morros. Pessoal pedindo um alô para o Silvano aí no Bandeira 2. O Silvano que apresenta o Bandeira 2 de segunda a sexta, às 6 da manhã. Silvano, anota na agenda aí, pessoal. Trabalha nas pousadas lá em Morros. A Dona Tilma, em especial. Abraçar todos os funcionários aí que atendem muito bem em Morros e acompanham a nossa programação o tempo inteiro, o dia inteiro acompanhando a programação aqui da TV Difusora, e a gente agradece. Nós vamos ver agora na região tocantina o impacto da suspensão de laboratórios que produziam medicamentos distribuídos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A reportagem é de Emerson Pinto. Os contratos com 7 laboratórios públicos nacionais foram suspensos pelo Ministério da Saúde nas últimas 3 semanas. Os laboratórios eram responsáveis pela produção de 19 medicamentos distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A glibenclamida, que o José retira na farmácia apenas apresentando a receita e o documento de identificação, é para o controle de diabetes.
não aparece na lista. Mesmo assim, ele fica preocupado. Eu acho que é um prejuízo. Mas, Maria, se deixar de vir esse remédio para mim, é um grande prejuízo, que eu já acostumei com ele, eu gosto dele. Na mesma farmácia, a insulina NPH, na lista dos medicamentos com contratos suspensos pelo Ministério da Saúde, é o tipo de medicação mais procurado. Sai de 10 a 15 ampolas por dia. Para compra, custa R$ 46,80. O balconista disse que tem gente que usa até 3 ampolas por mês. O custo vai além de R$ 120. O risco de desabastecimento pode elevar o valor. Os laboratórios públicos fabricam por meio da parceria pelo desenvolvimento produtivo, com preços 30% menores que os de mercado. Segundo o Ministério da Saúde, dos contratos em fase de suspensão, 9 são por recomendação da Controladoria Geral e do Tribunal de Contas da União. Na lista também estão medicamentos para o controle de pressão arterial, colesterol, para quem faz tratamento de câncer, transplantados e outros públicos, que podem ser afetados futuramente quando ocorrer a interrupção do fornecimento. Como farmacêutica, isso me preocupa devido ao cuidado, com a doença e sem o fornecimento desse medicamento e que o paciente não vai ter condição, às vezes, de comprar. Nós não conseguimos o contato com o Ministério da Saúde para se posicionar em relação a essa questão, mas a nota já foi divulgada em relação aos laboratórios sobre o assunto. Infelizmente, essa é uma situação que ocorre. A gente espera que seja resolvida rapidamente, porque as pessoas não podem ficar sem a medicação. Vamos mudar de assunto. O Tribunal Regional Eleitoral anuncia hoje um projeto para facilitar o atendimento de eleitores em cidades onde o recadastramento biométrico está ocorrendo de forma obrigatória. Nós vamos saber mais agora com o Eduardo Ericeira. Eduardo. Pois é, Adalberto, inclusive vai ser concedida uma coletiva à imprensa na manhã desta segunda-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, segundo o desembargador Cleones Cunha, que é presidente do TRE Maranhão. A ideia com esse projeto piloto, como você disse, nessas cidades que estão ocorrendo o recadastramento biométrico, para ver se o que está sendo estudado, o que está sendo aí propositado pelo Tribunal Regional Eleitoral está de fato acontecendo nessas cidades. A ideia desse projeto piloto é justamente auxiliar a Justiça Eleitoral nesse trabalho de recadastramento biométrico que é ofertado à população e também facilitar aos eleitores para que possam aí fazer esse recadastramento e possam, claro, fazer aí o uso da democracia, o exercício da democracia de forma correta. Atualmente, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, são 4.546.214 eleitores em todo o estado do Maranhão. Desses, a grande maioria já está biometrizado. São 3.651.823, que corresponde a aproximadamente 80% do eleitorado, então faltando apenas 895 mil eleitores, quase 20% do eleitorado do Maranhão. E segundo o TRE, até dezembro de 2020, que é quando acontece a próxima eleição para a escolha de prefeitos e vereadores no estado do Maranhão, todo o recadastramento biométrico vai ser concluído. Segundo o TRE, existe uma forma simples do eleitor verificar se já fez ou não o cadastramento biométrico. No documento daqueles que já cadastraram as digitais na Justiça Eleitoral, aparece no canto superior direito a inscrição Identificação Biométrica. Isso significa que se você já está pronto para votar nas próximas eleições com assinatura digital. Na versão digital do documento, obtido por meio do aplicativo e-Título, é só verificar se sua foto aparece. Se sim, o eleitor já tem biometria cadastrada. Parece aí estranho, Adalberto, mas tem muitas pessoas que, apesar de já ter passado aí pelo processo de recadastramento biométrico, voltam ao cartório eleitoral para mais uma vez se recadastrar, o que não vai acontecer porque o recadastramento biométrico é feito de uma vez só. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Nós somos Eduardo Ericeira. Hoje, portanto, essa coletiva a gente vai acompanhar, trazer novidades em relação ao recadastramento biométrico. Agora é hora de falar de política. Está comigo aqui o nosso colunista John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Boa semana a todos. John, final de semana foi nas redes sociais, em especial de repercussão da fala do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Nordeste e também ao Maranhão. Com certeza, Adalberto. Foi a declaração dada pelo presidente Jair Bolsonaro, que causou todo esse alvoroço em relação aos governadores do Nordeste, a população também desses 9 estados do Nordeste. Nós temos uma matéria que resume basicamente o que aconteceu em relação a este caso. Vamos acompanhar. Bolsonaro não explicou de qual ministério vai cortar 2,5 bilhões de reais. Disse apenas que o corte está sendo estudado e que o valor é baixo, perto do orçamento do governo.
Uma merreca, concorda que é uma merreca perto do orçamento de trilionário nosso? Trilionário nosso é uma pouca coisa. Perto do orçamento de trilhão, 2 bilhões e meio é pouco. Em vez de cortar 6 ou 7, 8 ministérios, todo mundo morrer praticamente, corta de um só, vamos matar um ministério só. Sobre o anúncio dos saques do FGTS previsto para a próxima semana, o presidente afirmou que estão sendo feitos pequenos acertos. Inclusive, tem uma reunião amanhã, domingo, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, aqui no Palácio da Alvorada. Bolsonaro afirmou ainda que a liberação desse dinheiro é uma medida de curto prazo para ajudar a tirar o país do sufoco. Nós estamos no sufoco. Você não tem alternativa, cara. Você está morrendo afogado aqui, um canudinho de 10 centímetros, você consegue respirar, que nós estamos fazendo. É uma verdade. É verdade. Gostaria que não precisasse fazer isso aí, é verdade. Nós estamos no sufoco. Nós queremos evitar que o governo pare. O presidente negou a intenção de acabar com a multa de 40% do FGTS para empregados demitidos sem justa causa. Em nenhum momento vocês da mídia, vão ter um vídeo meu falando que vou acabar com a multa de 40% do FGTS. Ainda na porta do Alvorada, Bolsonaro comentou a fala dele sobre governadores do Nordeste, que gerou polêmica. Esses governadores aí, o pior do que o do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. Os governadores do Nordeste divulgaram uma carta manifestando espanto com a declaração e cobraram explicações do presidente. O governador do Maranhão, Flávio Dino, lamentou o fato e disse que a fala de Bolsonaro é algo realmente inédito e incompatível com a Constituição. O presidente disse que foi uma crítica direcionada ao governador do Maranhão e da Paraíba e que ganhou destaque demais. Eu fiz uma crítica ao governador do Maranhão e da Paraíba. Vivem me esculhambando, obras federais vão para lá, dizem que é deles, não são deles, é do povo, tá certo? A crítica foi esses 2 governadores, nada mais além disso. Uma crítica em 3 segundos, hein? Em 3 segundos, vocês da mídia fazem uma festa. Eles têm uma ideologia, perderam as eleições e tentam o tempo todo, através da desinformação, manipular eleitores nordestinos. Ô, John, houve inclusive uma nota de alguns parlamentares, senadores, deputados federais em relação a essa fala do presidente, né? Houve, Adalberto, o colegiado de deputados, e presidentes das assembleias, o Parla Nordeste. Nesse Parla Nordeste que tem o presidente Otelino, que é do Maranhão, que lidera esse colegiado de presidente das assembleias, eles repudiaram as declarações do presidente Bolsonaro. Em relação à postura do presidente Bolsonaro, mostrando um certo incômodo com o governador Flávio Dino, ele coloca, portanto, a partir de agora, Adalberto, o governador Flávio Dino como principal antagonista dele, do governo dele no movimento da esquerda, ou seja, nesse lado da esquerda, e coloca então o Flávio aí como principal liderança, como principal opositor, como principal antagonista aí do seu governo, ou seja, mostrando um certo incômodo do presidente Bolsonaro com o governador Flávio Dino e, claro, apesar de não se sabe, porque ainda uma confusão em relação a essa declaração do presidente Bolsonaro, se ele se referia só a esses 2, apesar de ele ter falado isso, só esses 2 governadores, Maranhão e Paraíba, mas há uma certa confusão em relação à fala dele, porque ele fala de Paraíbas, governadores de Paraíbas. E é um termo muito utilizado, pejorativo, lá no Sul, para se referir a qualquer nordestino, Todos sabem disso. Aí ficou meio confuso, precisa esclarecer melhor, porque ele não utilizou corretamente a frase, gerando dúvidas se ele falava se referia só a esses 2 estados, Maranhão e Paraíba, o governador Flávio Dino e João Azevedo, ou a todo o povo do Nordeste, em especial a esses 2 estados. Então ficou essa dúvida, por isso a repercussão. A cantora Alcione divulgou um vídeo também, se manifestando contra as declarações do presidente Bolsonaro, e também a Tainara Ogê, também influenciadora, divulgou também nas redes sociais um protesto contra as declarações do presidente Bolsonaro. Ô, John, isso acontece às vésperas da vinda do presidente, inclusive ao Maranhão, O presidente tem dito o seguinte, que perguntaram a ele ontem, ali na frente do Palácio do Planalto, se ele teria medo de vir ao Nordeste. Ele estará nessa semana na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, inaugurando o aeroporto, junto com o presidente, junto com o governador do estado. E também, claro, ele disse que virá ao Maranhão, disse que não tem por que ter medo de vir ao Maranhão, já que a maioria das obras do Nordeste, a maioria dos estados do Nordeste estão sendo contemplados pelo governo dele. Ele disse, então, portanto, que virá sim ao Maranhão, que não tem nenhum medo de vir ao estado do Maranhão e deve, claro, para essa agenda aí da inauguração de obras ali da Rua Grande, Complexo Deodoro, essas obras já anunciadas aqui no Bom Dia Maranhão. Portanto, o presidente virá sim, vamos ver, aguardar
se haverá essa agenda conjunta com o governador Flávio Dino. É importante o seguinte, deixar as arestas de lado, parar essas arestas, né? E que o governador Flávio Dino e o presidente Bolsonaro, assim que ele vier ao Estado, sentem, né, e defina aquilo que é melhor para o Estado. E deixe nessas querelas políticas, essas desavenças aí de lado, porque o mais importante é o povo do Nordeste, sobretudo o povo do Maranhão. Vamos aguardar a previsão que ele venha aqui no final de agosto, numa agenda marcada aí pelo próprio presidente do IPHAN. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. O nosso colunista de política, Diogo Coutrin, participando aqui do Bom Dia. No próximo bloco, o projeto aborda de forma inédita um conjunto de estudos técnicos científicos para uma bacia hidrográfica genuinamente do estado do Maranhão. Estou me referindo à bacia do Itapecuru. E mais, museus de São Luís têm horário diferenciado para atender no mês de julho. Excelente opção para essa última semana de férias, hein? A gente vai para o intervalo e volta já já com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Instante só. Estamos de volta ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora. Mais Itapecuru, subsídios ao planejamento e à gestão de recursos hídricos. Esse é o título de um e-book lançado este mês. O projeto foi proposto pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, IMESC, produzido em parceria com 28 pesquisadores, 17 pesquisadores de comunidades acadêmicas maranhenses e dedicados ao estudo do tema. E nós vamos falar sobre esse assunto aqui no estúdio com um dos organizadores dessa obra, o professor do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA, Leonardo Soares. Professor, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, telespectadores. E muito obrigado à TV Difusora pela oportunidade. Professor, a gente sabe que a bacia do Itapecuru é a mais importante, a gente pode dizer, do estado do Maranhão. São 56 municípios do estado, quer dizer, são mais de 1 milhão de habitantes, não é? E a percepção que se tem é de que não foi dada a devida atenção ao longo do tempo à gestão dessa bacia. A pesquisa também conclui esse aspecto? Sim, a pesquisa aponta em um dos seus capítulos que um dos principais vetores de impacto sobre a bacia do Rio Itapecuru é a mudança da paisagem. Então a gente estimou, com base em análise de satélite, que aproximadamente 22% da mata originária, dos biomas que compõem esse espaço territorial da bacia do Itapecuru foi perdido para atividades silvopastoris, pecuária e também para a expansão das cidades. Quais as consequências disso? As consequências é a deteriorização da qualidade ambiental do rio. Então, perda de vazão, níveis de assoreamento, poluição, contaminação. Então, diversos vetores ambientais ao longo desses 30 anos foram se ampliando, trazendo como consequência a redução da qualidade ambiental desse importante recurso hídrico, como você acabou de afirmar aqui. A área é de mais de 53 mil quilômetros quadrados, gente, o que representa aí 16% da área do Maranhão. É uma bacia extremamente importante. Professor, o diagnóstico é completo, são vários aspectos, né? Econômico, social, enfim. Há quanto tempo durou essa pesquisa? Então, esse projeto ele foi proposto pelo IMESC, pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, em parceria com a Universidade Federal do Maranhão e a Universidade Estadual do Maranhão. Além disso, contamos com outros pesquisadores de outras instituições públicas do Brasil, como o UFC, Federal do Ceará, e o Unesp, Estadual de São Paulo. E a gente tentou abordar 7 dimensões que possibilitem o governo do estado a ter uma visão de gestão mais ampliada sobre esse recurso hídrico. Então foram abordados aspectos culturais, socioeconômicos, ambientais, legais, do ponto de vista de lei das águas e de planejamento e gestão ambiental. Já que o senhor citou o aspecto legal, como é que está o Brasil em relação a outros países quanto à legislação e à prática, a aplicabilidade dessas leis em relação aos recursos hídricos? Então, o Brasil, desde 1997, tem a sua Lei das Águas, que foi baseada na iniciativa, né, no modelo europeu, da União Europeia. É uma lei bem avançada, uma lei que coloca a sociedade como ente de participação da gestão dos recursos hídricos. O Maranhão também tem sua política estadual de recurso hídrico desde 2004. No entanto, precisamos avançar em relação aos níveis de efetividade, colocar os usuários nesse debate, corrigir erros, gerenciar melhor os nossos recursos hídricos. Se a gente fosse falar em algumas prioridades, o que o senhor diria como coordenador, organizador, organizador dessa obra, dessa pesquisa, o senhor que acompanhou e que também é pesquisador? Quais seriam as prioridades desse momento em relação à bacia do Itapecuru? Implementar o plano
da bacia hidrográfica, na verdade, elaborar o plano da bacia hidrográfica do Rio Itapecuru, que ainda não existe, implementá-lo, que é mais importante ainda, não só ter o documento textual dizendo o que deve ser feito, né? Então implementar essas ações. E, por exemplo, o e-book ele mostra que as cidades que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Itapecuru possuem índices de saneamento e de gestão de resíduos sólidos baixos. É necessário ações efetivas com relação à ampliação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto e dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Por exemplo, o lixo tem que ser tratado em aterros sanitários. É inadmissível, em 2019, nós temos cidades com lixões e esse chorume, por exemplo, podendo ser carreado para dentro do Rio Itapecuru. Professor, em relação ao controle social, a participação efetiva das pessoas nesse processo, existem comitês, existem comissões, como é que funciona esse controle e o que é preciso aprimorar em relação a esse controle social, em relação a essa bacia? Então, o Rio Itapecuru ele tem um pré-comitê, as pessoas estão discutindo, mas o livro ele mostra isso. É uma bacia gigantesca, como você falou, 53 mil quilômetros quadrados, isso é maior do que o estado do Rio de Janeiro, maior do que o estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, o território da bacia do Rio Itapecuru. É importante que as pessoas que participem desse debate sejam pessoas que representem diferentes setores dessa bacia. Por exemplo, nós temos os setores do alto curso, cidade de Mirador, Caxias, nós temos o setor do médio curso, Codó, Coroatá, nós temos o setor do baixo curso, Rosário, Bacabeira. Então é importante que neste debate sobre a gestão do recurso hídrico, os usuários, os empresários, a sociedade civil, os prefeitos das diferentes regiões da bacia hidrográfica participem desse debate. É importante também destacar que o Rio Itapecuru, por exemplo, ele é formado por outros 17 rios secundários, 17 afluentes principais. Então não é só a gestão da bacia como um todo, é a gestão da bacia que é oriunda de uma gestão menor, local, de subbacias, que a gente chama tecnicamente. Por exemplo, a subbacia hidrográfica do Rio Codozinho faz parte da bacia do Itapecuru. Então é importante o município de Codó, com aqueles municípios do entorno, fazer a gestão também, a gestão também dessa unidade menor, apesar de ser de responsabilidade do Estado a gestão das águas, mas isso não impede os municípios de efetivarem ações de preservação, conservação e controle ambiental sobre a bacia hidrográfica. Professor, como é que as pessoas fazem para acessar aqui esse e-book? É possível? Sim, o e-book está disponível no site do IMESC, você pode fazer o download de forma gratuita e o livro está apresentado em 7 capítulos com todas essas características sociais, ambientais e culturais da bacia hidrográfica do Rio Itapecuru. Conversei aqui no Bom Dia Maranhão com o professor do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA, Leonardo Soares. Obrigado, professor, pela entrevista. Muito obrigado, Alberto. A universidade também está de portas abertas para estar trazendo novas informações a todo tempo para a sociedade maranhense. Obrigado mais uma vez. Olha, gente, vamos mudar de assunto. Uma excelente opção para essa última semana de férias são os museus da capital. E o melhor, eles vão funcionar em horário diferenciado. O programa do final de semana para a Karina tem tudo a ver com o que ela já faz, mas que não tem tempo para explorar como visitante. Este foi o primeiro domingo das férias que a Casa do Tambor de Crioula abriu para o público com um horário estendido. E para ela, que é gestora cultural, ficou mais fácil conhecer coisas novas. As pessoas elas tiram um tempo maior para fazer uma visita cultural aos finais de semana, né? E aí os museus estarem abertos ao domingo dá uma maior atratividade para os espaços culturais, né? Para as áreas culturais. Então, eu trabalho em museus e também hoje estou visitante de museus, é muito mais fácil você poder fazer um passeio em família, né, ou sozinho. O Diego descobriu meio que por acaso, mas o tempo que passou aqui pode apreciar mais da rica cultura do tambor de crioula. A gente veio, né, almoçar aqui perto, aí veio com a família, passou aqui, por surpresa estava aberto e a gente gostou bastante, né? A gente não tinha programado, mas foi uma opção muito boa, a gente ficou bastante satisfeito. O Museu do Reggae também abriu as portas para o público até o final da tarde de domingo, apresentando o trajeto musical na famosa Jamaica brasileira. O gênero é uma das referências do nosso estado e atrai público sempre por onde passa. Devido ao aumento no número de pessoas que têm visitado o Centro Histórico de São Luís, os 9 museus daqui passaram a abrir também aos finais de semana, especialmente aos domingos até às 17 horas. Além daqui, o Museu do Forte de Santo Antônio
também passou a abrir nos domingos até às 8 da noite. O horário estendido nos museus da capital começou a valer neste final de semana. Um tempo a mais para, além de aproveitar a programação cultural, conhecer um pouco mais da nossa história. Muito bom, né? Que bom funcionar em horário diferenciado. Olha, nesse período de férias também aumenta o volume de pessoas nas praias do estado. E aí, por consequência, a exposição ao sol também. Um perigo, né, gente? Já que a prática pode causar problemas de saúde, como câncer de pele. Período de veraneio, época de praias lotadas na região, mas é preciso tomar cuidado com o inimigo comum da nossa pele, o câncer. A exposição excessiva ao sol é uma forte aliada do câncer de pele. Especialistas alertam não tomar sol no período entre 10 da manhã e 3 horas da tarde. A melhor proteção contra os raios ultravioletas é o protetor solar, mas ele sozinho não resolve. Utilizar roupas com proteção UV, bonés, chapéus, óculos e o uso do protetor solar diariamente. Fatores de proteção acima do 30 são recomendados. No comércio, o protetor solar ocupa lugar de destaque nas prateleiras. A venda desse produto não para de crescer. Tá ótima a venda de protetor, sai bastante. Há 4 anos, o Virgílio faz entregas de sol a sol sobre a motocicleta. Ele conta que não se descuida da proteção dos raios solares. Sempre é bom usar o protetor para poder as entregas ir mais rápido e não pegar essa quentura, para não pegar a saúde da gente sempre está sempre 100%. O Instituto Nacional do Câncer prevê o aparecimento de mais de 185 mil casos de câncer de pele só este ano no país. Por isso, é preciso ficar atento, porque esse tipo de câncer avisa quando está chegando. O paciente, ele percebe as lesões, às vezes surge uma manchinha ou um sinal diferente, ou o sinal que tinha começa a crescer de forma desordenada, muda a coloração. Tudo isso é um sinal de alerta que o paciente tem que ter. E diante disso, procurar um dermatologista, um médico, para que seja feita uma dermatoscopia, que é o exame dessa lesão, e posteriormente a retirada do mesmo. Vamos conferir agora a previsão do tempo na capital e também no interior do estado. Vem comigo, a gente começa por São Luís. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima em São Luís, 23, a máxima 33 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, sol com algumas nuvens. Não chove por lá. A mínima é de 21, a máxima 35 graus. Vamos para Caxias, na região dos Cocais. Tempo quente e seco em Caxias, a mínima por lá 22 e a máxima 33 graus. Vamos para mais 3 cidades do nosso mapa? Vamos começar agora por Açailândia, depois Grajaú e Vargem Grande. Em Açailândia não há previsão de chuva para essa segunda-feira. A mínima em Açailândia 22, a máxima bem alta, 36 graus. Em Grajaú, sol brilha forte durante toda essa segunda-feira. Não há previsão de chuva também para Grajaú. A mínima 22, a máxima 35 graus. Agora, Vargem Grande, por lá, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Mínima de 25 graus, a máxima de 33 graus em Vargem Grande. Confira agora a nossa tábua de marés. Foi na madrugada a primeira baixa-mar, está na tela com 1,2 metros, a pré-mar. Às 10 horas da manhã, daqui a pouco, maré alta 5,6 metros. Às 4h09 da tarde, nova maré baixa. E às 22 horas e 19 minutos, depois das 10 da noite já, maré alta mais uma vez com 5,4 metros. Olha, nesse mês das férias, o SESC trouxe para São Luís as cores e a alegria da tradicional arte circense em oficinas e espetáculos variados com artistas locais e de outros estados. Um riso difícil de segurar, um espetáculo que reúne comédia, equilíbrio e muita acrobacia. A dupla Senhorita Ninou e Mr. Gomes trouxeram o Cubo da Roda para o bairro Anjo da Guarda. O número traz o público para participar ativamente e até os que não vão para o palco improvisado participam. Muito legal, porque tem palhaçada e tem muita mais coisas legais. Renato é palhaço, veio prestigiar a dupla.
se inspirou também. A gente que é palhaço já fica, né, querendo ver. Imagine, um palhaço quer ver coisa diferente em outro palhaço. E aí eles trazem o número de malabarismo. E é muito legal isso, o trabalho deles, né? O espetáculo aconteceu na sede da companhia Cambalhotas, que já traz a linguagem circense aos moradores do bairro, além de apresentações pelo Estado. O evento foi idealizado pelo SESC, que tem levado essa proposta no mês das férias em vários pontos. Além das ações centralizadas ali no Centro Histórico, onde a gente já tem um público que já conhece o projeto, a gente também descentralizou ações para a cidade operária, para outras escolas, aqui para o Anjo da Guarda, né, para a sede de uma companhia que tem um trabalho ativo ao longo do ano. Trazer para o bairro do Anjo da Guarda, que é sediado, onde está sediada a nossa companhia, para a gente ainda é muito melhor, porque aí você torna essa edição do Sesc Circo ainda mais democrática. Quando você leva para um bairro de periferia, você dá acesso às crianças que não têm um costume de ter esse contato o tempo todo. A magia do circo durou algumas horas para as crianças e para os pais, que também se divertiram durante a apresentação. Todo mundo foi para casa assim, com um sorriso no rosto. Ela ri muito, ela é muito alegre. Eu me identifico muito com ela. Você já sorriu muito também? Já. Muito legal, né? Olha, o Imperatriz perdeu ontem de goleada para o Confiança de Sergipe. A partida aconteceu na capital, Aracaju, e o time da casa chegou a estar vencendo por 3-0 com gols de Marcelinho, Renan e Ítalo. Manuel descontou para a equipe do Imperatriz. A vitória deu a liderança ao Confiança, que chegou aos mesmos 24 pontos do Sampaio Corrêa, mas aí ganha a Bolívia Querida no saldo de gols. O Imperatriz, com 18 pontos, deixou aí o G4 e foi ultrapassado pelo Náutico, que foi a 21 pontos. Na próxima rodada, o Imperatriz recebe o Botafogo da Paraíba, quinta-feira agora, às 8 horas da noite, no estádio Frei Epifânio da Batia. Esse resultado aí do Imperatriz não foi bom, não. O time, para conseguir avançar ao G4, precisa não só vencer essa partida de quinta-feira, mas torcer também por resultados negativos dos seus adversários, em especial a equipe do Náutico. Confiança, só para lembrar, nesse grupo do Campeonato Brasileiro, tem 24 pontos, todos têm 13 jogos, a rodada fechou no fim de semana. O Sampaio também tem 24, Ferroviário em terceiro com 23, em quarto, Náutico com 21 pontos. O Imperatriz tem 18 pontos e aparece, portanto, na quinta colocação. Aí vem em sexto o Botafogo da Paraíba, também com 18 pontos. O Santa Cruz tem 17. Aí lá atrás, no pelotão de trás, tem Globo com 13, o ABC com 10 pontos. E a equipe do 13 da Paraíba tem apenas 9 pontos. É o lanterna desse grupo. Portanto, Imperatriz, nada bom esse resultado aí que conseguiu fora de casa com Confiança. Precisa vencer, fazer o dever de casa, claro, diante da sua torcida, aí no estádio Frei Epifânio na quinta-feira, e torcer pelo resultado negativo dos outros. Tem que começar, né, tem que continuar essa arrancada que vinha aí a equipe do Imperatriz, do técnico Paulinho Kobayashi. Um ótimo dia a você, Imperatriz, em Caxias, você aqui na capital, em vários pontos do Maranhão. Obrigado pela audiência. Um bom dia. Termina agora outras notícias no Portal MA10. Para fechar, a gente encerra o Bom Dia de hoje com uma bela imagem da Baía de São Marcos para inspirar você nessa semana que está só começando. Olha só que imagem linda. Cartão postal aqui da capital. É assim que a gente encerra o Bom Dia. Valeu, até mais, até amanhã.